Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Tudo de bom? Tivemos um descanso aí de uma semana, né? Coisa boa, graças a Deus. Então, a gente vai dar continuidade aí à nossa matéria, tá? Agora a gente iniciando o segundo semestre aí, que nós finalizamos com as provas dos trabalhos. Agora a gente vai iniciar aí o segundo semestre, tá? E vou dar um recadinho para vocês. A partir de hoje, nós vamos fazer umas atividades complementares e teremos também sábados letivos, tá? A partir de agora. O nosso sábado letivo, tá? É o próximo dia 26 de setembro, tá bom? Para que servem esses sábados letivos e as atividades complementares? O que seria isso? Para que a gente consiga completar a carga horária até o final do ano e não precise estender, perder as férias de janeiro, algo assim, complete tudinho ali certinho, a gente precisa fazer atividades referente a dias anteriores, né? Dias que até a gente já teve, uma atividade referente a uma carga horária um pouquinho maior, né? Para poder a gente completar as horas certinhas, tá? Então, depois que a gente terminar, vou passar os vídeos, vou passar a atividade. Depois que a gente terminar, eu vou passar uma atividade, que é uma pergunta simples, uma ou duas perguntas, referente, né, uma atividade, só que essa atividade vai ser referente a uma determinada data, lá de agosto, aí depois cada aula a gente vai ter uma atividade referente a uma data anterior, tá? Então eu gostaria que vocês colocassem no caderno, quando eu vou mandar atividade complementar, vai estar escrito no cabeçalho, atividade complementar referente à data tal, e vocês vão colocar escrito no caderno, atividade complementar referente à data X, que eu colocar para vocês. Por que isso? Porque a gente poder comprovar isso diante da Secretaria de Educação e tal, se precisar, para que a gente comprove nosso horário, para a gente não precisar, né, estender isso aí, ficar tudo certinho e a gente entrar de férias em dezembro, tá bom? E o sábado letivo também é pelo mesmo motivo, porque não dá pra gente completar a carga horária, porque a gente iniciou muito depois, né, aquela coisa toda. Eu sei que vai ser ruim tanto para mim, quanto os outros professores, quanto para vocês, né, que é mais uma coisa, mas a gente vai ter que fazer esse esforço aí, né, pra gente conseguir terminar, tá bom? E a gente tá lá na página 115, que é o capítulo 3, política externa, tá? Lá na parte de política externa, o que seria isso? A política externa, primeiramente, política. Política é quando você cria algumas regras, você acredita naquilo ali, você prova para as pessoas que você acredita que aquilo é verdade, etc. E você convence outras pessoas, né, que aquilo é correto. Então, você tem uma política. Qual que é a sua política? A minha política é essa, essa, essa e essa. A minha política de estudo pegar o livro, pegar o caderno, vou escrever, eu faço margem, eu escrevo só de caneta azul, não, eu escrevo só de caneta preta, essa é a minha política, eu ponho meu caderno em dia e tal, entendeu? Então isso é política, e você convence as outras pessoas de que aquilo é o correto, tá? E a política externa, a gente está falando de outros países, então vamos jogar essa questão de política, porque todos nós fazemos política, né, que nós tentamos convencer alguém de algo, então vamos jogar agora a questão da política para um país, tá? Quando a gente fala em país, vamos supor, Brasil, quando eu falo política externa do Brasil, eu estou falando a relação do Brasil com os outros países do mundo, tá? E agora, nesse caso aqui, nós vamos estudar a política externa dos Estados Unidos, ou seja, o país Estados Unidos em relação aos outros países do mundo, tá? E
nós sabemos que os Estados Unidos aí é um grande, a maior economia, a mais, tá no topo do mundo, tá no primeiro lugar do mundo, melhor qualidade de vida, melhor economia. Então, os Estados Unidos é considerado um país desenvolvido e que tem alta influência por vários países no mundo, inclusive no Brasil, né? Obviamente. A sua cultura, a sua política econômica, a sua política militar envolve vários países e é óbvio que, como eu falei com vocês, a política, quando a gente tenta convencer alguém de algo, você convence para o seu interesse, obviamente. Então, no caso dos Estados Unidos, de um país, ou do Brasil, não é diferente. Ele vai convencer outros países para que ele conquiste aquilo que ele deseja. Vamos supor, lá no Oriente Médio, onde tem a maior produção de petróleo. Os Estados Unidos, por ser um país desenvolvido, ele é consumidor de petróleo, tá? Então, todas as reservas do mundo, ele, fica de olho, né, para poder abastecer o seu país, obviamente. E, outra coisa que o petróleo é muito dinheiro. Então, o que ele vai fazer? Lá no Oriente Médio, ele vai criar uma política para convencer de alguma forma aqueles países ali do Oriente Médio, que são os altamente produtores, a vender para ele o seu petróleo, né? Aí ele vai negociar a questão de preço, e aqueles que têm uma certa fragilidade, ele pode entrar com a questão militar para poder pressionar ali, né? Então, o domínio aí dessa política externa dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas de todos os países, sempre está relacionado ao interesse que ele tem, né? E aí vai do poder de fogo que ele tiver, se ele tem muito dinheiro ou se ele tem também a questão militar. Isso conta muito no convencimento em relação a outros países, porque aí você cria respeito, tá? Respeito e moral para conseguir alguma coisa. Por exemplo, a influência que os Estados Unidos têm com o Brasil é muito grande. Por quê? Os Estados Unidos é rico e militarmente é muito poderoso. Então, consequentemente, o que os Estados Unidos às vezes têm interesse no Brasil e impõe ao Brasil, o Brasil acaba, a política, né, atual do Brasil também já é favorável a isso, acaba acatando certas políticas dos Estados Unidos, né? Para quê? Com interesse em outra coisa. Mas não é que o Brasil tá sendo totalmente bonzinho aceitar todos os Estados Unidos. Também os Estados Unidos tem que dar alguma coisa em troca, né? Sempre assim. Porque senão não é uma política externa, não vai ter acordo. Se não tiver acordo, é uma política externa com conflito. Mas se tiver acordo, né, vai ser mais pacífico, tá? Então, lá no livro de vocês, nas páginas 115, vocês vão ver as relações, sobre as relações internacionais, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. O Canadá, a relação internacional que o Canadá tem é maior com os Estados Unidos, a política externa, tá? Principalmente a política econômica, e além também das relações com o Reino Unido e a França, tá? Também é altamente, né, faz parte de várias questões globais, como preservação do meio ambiente, essas coisas, tá? E aí eu vou pedir para vocês marcarem o primeiro parágrafo, por favor, tá? E depois, primeiro parágrafo e o segundo parágrafo.